Ele é o câncer mais incidente, ou seja, o mais comum de ser diagnosticado, e como ele é uma doença extremamente tratável e curável, ele também é aquele mais prevalente, ou seja, se você pegar 100 mil mulheres andando por aí na rua, este é o câncer mais comum com o qual um número maior de mulheres está convivendo a cada momento. Então vamos falar primeiro no Brasil. Quanto por cento das mulheres brasileiras são curadas do câncer de mama delas? Entre 50% e 60% delas vão ficar curadas, ou seja, vão ter o restante da vida delas sem nenhuma evidência de câncer de mama. No entanto, a gente sabe que a proporção de cura é muito maior se você diagnosticar mais cedo a doença. O que quer dizer mais cedo? Enquanto o tumor é pequeno, enquanto ele ainda não se disseminou nem para a axila, nem para nenhum outro lugar do corpo, tá? Nesses casos em que um tumor é pequeno, e eu chamo pequeno, menor do que 2 centímetros, nós estamos falando aí de mais de 90% de cura. E aí vai diminuindo gradativamente conforme o tumor é maior ao diagnóstico, ou conforme ele já se espalhou para a axila, ou obviamente conforme ele já se espalhou para algum outro lugar do corpo. Agora, essa informação sobre o tamanho ou estadiamento, né, que é a extensão da doença ser o maior determinante, ela está mudando um pouco. Por quê? Porque você pode ter um tumor pequenininho de 1 centímetro, que é pouco agressivo numa mulher, e numa outra mulher um tumor do mesmo tamanho, 1 centímetro, só que é extremamente agressivo. Então não é só o tamanho que importa, importa o que a gente chama de características biológicas da doença. E quanto mais agressivo o tumor, obviamente maior a chance essa mulher tem de vir a ter problemas ou disseminação dessa doença, do que se o tumor fosse pouco agressivo. Né? Então hoje a gente leva em consideração a necessidade de diagnóstico precoce, mas a gente também tem que levar em consideração, para dar uma estatística sobre cura, sobre o grau de agressividade da doença. Quanto menos agressivo, mais curável; quanto mais agressivo, menos curável. Todo e qualquer tipo de nódulo deve chamar a atenção da mulher, e se para esta mulher isto for algo diferente do padrão dela, ela deve procurar assistência. Então, por que eu digo isso? Porque você pode pegar uma mulher de 20, 25 anos, que no período pré-menstrual ela está com a mama engurgitada, endurecida, e ela palpa a mama, ela vai sentir nodulações na mama. Qual é o grau de preocupação com uma nodulação na mama nessa fase? Muito pequena, porque a probabilidade de que seja um câncer é mínima, é próxima de zero. Então o que a gente recomenda? Espera 2 semanas, espera passar o ciclo menstrual e vê se ainda sobra essa tal da nodulação. Se sobrar, isso deve chamar atenção. E a gente tem uma regrinha simples que diz assim: até 2 a 3 semanas qualquer coisa é aceitável. Se um sintoma dura mais que 3 semanas, 4 semanas, opa, peraí, isso aqui tem que acender uma bandeirinha, uma luzinha amarela, e você deve procurar assistência. E a próxima pergunta é: assistência de quem? Em quem que ela deve ir? A resposta é no ginecologista. Então, virtualmente todas as mulheres no Brasil têm um ginecologista, e as que não tiverem devem ir numa unidade básica de saúde para passar com o ginecologista. E a partir daí o ginecologista tem que fazer a investigação apropriada. Das mulheres que fazem tratamento e não têm metástase no Brasil, aproximadamente 30%. A maioria das recidivas são em outros órgãos, isso porque no Brasil ainda se faz muita mastectomia, que é uma retirada completa do tecido mamário, da mama. Quando você faz uma cirurgia conservadora, ou seja, não retira a mama totalmente, e você complementa isso com radioterapia, e isso é o padrão de tratamento, o risco de recidiva é bastante pequeno. Mas quando você só faz uma cirurgia conservadora e não complementa isso com radioterapia, o risco de recidiva local ele é aumentado, né? Existem alguns determinantes aí para dizer qual a probabilidade ou o risco da doença voltar localmente. O primeiro é a cirurgia bem feita, com margens negativas e assim por diante. O segundo é complementar este tratamento com o tratamento local da radioterapia, sempre e quando está indicada a radioterapia, que é quando? Quando você faz uma cirurgia conservadora, uma cirurgia parcial da mama, ou quando o tumor era muito grande, ou quando ele já tinha ido para a axila. Então esse é o segundo determinante. E o terceiro determinante é a utilização do tratamento sistêmico, que vai para o corpo inteiro, adequado. Então, se você não fizer esse tratamento, ele também não vai estar exercendo efeito protetor na mama, né? Ele exerce efeito protetor em todo o corpo, mas na mama também. E o que é esse tratamento sistêmico que vai para o corpo inteiro? Hormonioterapia, quimioterapia, terapia-alvo e assim por diante. No Brasil, são diagnosticados hoje em dia aproximadamente 60 mil novos casos de câncer de mama por ano. Ao ano, Crescente. 60 mil.
Isso é um número crescente, isso são estatísticas do Ministério da Saúde e possivelmente são números conservadores, talvez a incidência real seja até maior do que essa. E o Brasil está simplesmente acompanhando a curva de incidência mundial. No mundo inteiro está aumentando o número de cânceres de mama diagnosticados. E por que isso está acontecendo? Por dois motivos. Primeiro, porque o câncer está acontecendo mais. E isso poderia ser causado por inúmeros fatores, mas um importante é o fator do aumento do peso médio da população, tanto masculina quanto feminina. E o segundo é porque se você procura mais, você acha mais. Então, se você faz mamografia, você descobre um câncer e você dá o nome, bom, você tem câncer de mama. Há 50 anos atrás, uma pessoa morria de câncer de mama sem que ninguém examinasse a mama e dissesse você tem câncer de mama. Então, você tinha um subdiagnóstico. Isso já não está existindo mais, pelo menos não na maior parte do nosso país. Eu acho que a gente se apega muito a essa questão de novas drogas, mas vamos dar um passo atrás e pensar o que é importante para uma mulher que foi diagnosticada. Número um, obviamente, ela quer o tratamento ideal, que inclui a cirurgia, frequentemente a radioterapia e aí as drogas, ou o tratamento sistêmico que vai para o corpo todo. Mas isso é só olhar para o tumor e a curabilidade do tumor, só que essa mulher ela precisa de um apoio, ela precisa de uma assistente social lhe ajudar a manter o trabalho ou não perder o trabalho, ela precisa de assistência familiar, os familiares não sabem como lidar com isso, ela pode ter sintomas outros como dor, ansiedade, distúrbio alimentar e assim por diante, tudo isso tem que ser abordado. Então eu não quero que a gente foque no tratamento só com drogas do câncer ou só com cirurgia do câncer, mas que a gente foque de uma maneira global. E aí entra o trabalho de vocês de justamente ajudar a dar esse apoio familiar, social, etc, etc, porque essa mulher precisa desse apoio para passar pelo tratamento. Mas vamos agora voltar para a tua pergunta em relação às drogas. Então, assim, qual é o tripé principal do tratamento com drogas hoje do câncer de mama? Hormonioterapia é usado em mais ou menos 70% das mulheres com câncer de mama, alguma modalidade de hormonioterapia. Quimioterapia é utilizado aí uns 60% mais ou menos das mulheres com câncer de mama. E terapia-alvo, com uma terapia que a gente chama terapia anti-HER2, que é utilizado em uns 15 a 20% das mulheres com câncer de mama. Esse é o tripé do tratamento sistêmico. E as mulheres vão usar um ou outro na dependência de características que a gente chama de biológicas do tumor dela, ou seja, um câncer de mama não é igual a outro câncer de mama, a gente precisa subcaracterizar os cânceres de mama e com base nessas subcaracterísticas ou com base na presença ou ausência de determinadas proteínas na superfície dessas células malignas é que a gente pode decidir se vai tomar hormônio, se não vai tomar hormonioterapia, se vai tomar terapia anti-HER2 ou não vai, se vai tomar quimioterapia ou não vai. Então, a característica biológica associada à extensão, ao estadiamento da doença, é que determinam qual vai ser o tratamento sistêmico, o tratamento com drogas utilizado para essa mulher. A gente sabe que mulheres com depressão, número um, elas aderem pior ao tratamento, elas lidam pior com os efeitos colaterais do tratamento, e ao lidar pior com o efeito colateral, a gente tem que diminuir a intensidade do tratamento, frequentemente tendo uma menor eficácia do tratamento, né? Então, assim, esse aspecto emocional, ele é tão importante de ser abordado quanto o aspecto da própria doença, biologicamente falando, né? Não existe um tratamento oncológico apropriado sem você levar em consideração aspectos psicológicos dessa paciente. E isso é óbvio, ninguém tem a receita mágica, a pílula mágica, não se trata de dar um antidepressivo para todo mundo, se trata de você ver o entorno dessa paciente, tentar ajudar no entorno, que inclui às vezes a necessidade de um assistente social lhe ajudar, chamar os familiares para conversar para todo mundo estar na mesma página, às vezes a paciente é jovem e esconde dos pais, ou vice-versa, a paciente é mais velha e esconde dos filhos, isso não ajuda nenhum nem outro, e por aí vai. Então tem todo um entorno a essa paciente que inclui aspectos psicológicos extremamente importantes que não podem ser ignorados. Agora, olhando para a questão da fé, é muito interessante que já há muitos anos, décadas, se descreve que pessoas que têm fé, elas toleram melhor o tratamento e ao tolerar melhor, conseguem tomar o tratamento inteiro, tendo uma melhor chance de cura, via de regra. E aquelas que não têm chance de cura convivem melhor com a doença do que aquelas que não têm fé. Então a gente sempre estimula que pacientes que têm uma fé, que pratiquem essa fé.
seja ela qual for, porque isto ajuda esses pacientes ou essas pacientes a passar pelo tratamento de um câncer e, se Deus quiser, sair do outro lado curadas e ter uma vida plena e perfeita depois disso. Então, existem sim, embora não diretamente para o câncer de mama, mas a gente sabe, por exemplo, que alimentos defumados em excesso aumentam muito o risco de câncer de esôfago. Isso no Brasil é pouco utilizado, até alimento defumado. Agora, no Brasil existe um grande pecado alimentar que são os embutidos. Embutidos são sabidamente causadores de câncer. De que câncer? De câncer de intestino e estão relacionados com o aumento do risco de câncer de mama. Isso quer dizer que você não pode comer um embutido uma vez por semana? Não, não quer dizer, mas não deve comer todo dia, não deve comer salsicha como a base da alimentação e assim por diante. A gente também sabe que carne vermelha em excesso não é bom para a saúde. Aumenta o risco de alguns cânceres, intestino e próstata mais especificamente, mas eu não posso dizer para uma mulher, olha, não coma carne vermelha como um método de prevenção do câncer, isso seria uma aberração. Eu posso dizer, não coma um excesso de embutidos como método de prevenção de câncer, né? Mas existem outros vários fatores que têm que ser levados em consideração quando a gente está falando de prevenção do câncer, né? E para mim, eu acho que hoje, dos métodos, vamos dizer assim, mais importantes seria evitar o tabagismo. O tabaco está relacionado a inúmeros cânceres. E o segundo é evitar a obesidade. Obesidade está prestes a ultrapassar o tabaco como causa de câncer na sociedade. Tá? Isso não só no Brasil, no mundo inteiro. A obesidade é cancerígena, né? E isso tem que ficar claro. A diferença é que a obesidade, ela causa cânceres, está relacionada a cânceres mais curáveis, como câncer de intestino e de mama, enquanto que o tabagismo está relacionado a cânceres virtualmente todos fatais, como câncer de pâncreas, de esôfago, de bexiga, de pulmão, etc. A gente divide os fatores de risco em evitáveis ou não evitáveis. Você fumar ou não fumar é evitável, é um fator somente de tua responsabilidade. A obesidade, a gente pode ficar discutindo isso, mas no fundo, se você é sedentário e não se alimenta direito, você é responsável pela tua obesidade, que eventualmente pode estar relacionada a um câncer futuro, né? Por outro lado, fatores não evitáveis. Você tem a história familiar que você tem, você é filha de quem você é. E se você tem um histórico familiar de câncer, é possível, não dá para dizer com certeza, mas é possível que você tem uma predisposição genética hereditária. O que quer dizer isso? Que lá no espermatozoide, no óvulo, tem uma mutação, e essa mutação passa para o filho, né? E o filho, em todas as suas células, vai ter esta mutação que pode ser predisponente ao câncer. Isso quer dizer que pode aparecer um câncer em qualquer órgão? Não. Esta mutação se manifesta com cânceres em órgãos específicos. Então, a mutação do gene do BRCA, que ficou famosa com Angelina Jolie, por exemplo, ela predispõe a câncer de mama e de ovário. E em homens, que também podem herdar isso, a câncer de próstata, mas ela não predispõe a câncer de intestino, por exemplo. Assim, existem outras mutações que podem predispor a câncer de intestino, mas não de mama nem de ovário, né? Quem deve ficar atento? Então, sempre que uma pessoa de qualquer idade tem uma história familiar muito longa ou longa de câncer, seja de mama ou de outros cânceres, especialmente se estes cânceres se manifestaram cedo na vida destas pessoas que foram afetadas, esta pessoa que tem esses parentes deve prestar atenção e pelo menos comunicar ao ginecologista, ao clínico geral, olha, eu tenho um histórico de câncer na família, o que eu preciso fazer? Na dúvida deste médico, que pode não ter relação com essa especialidade, ele pode dizer, olha, vai ver um oncogeneticista, ou vai ver um oncologista, ou vai ver o teu ginecologista que entende um pouco mais disso. E aí o geneticista, o oncogeneticista, que é o profissional mais indicado, vamos dizer assim, para abordar essa questão, ele vai fazer o que a gente chama de uma árvore genealógica. Ele vai desenhar num papel todos os familiares, quem é filho de quem casou com quem teve câncer, que tipo de câncer, com que idade teve o câncer. E com base nesse heredograma, ou árvore genealógica, eles conseguem mais ou menos saber qual é a predisposição genética mais provável nesta família, se é que existe alguma. E hoje em dia, graças a Deus, a gente barateou muito o custo dos testes genéticos. A gente faz teste genético em sangue ou em saliva. A gente consegue fazer um painel de genes que poderiam estar mutados e aí responder com 100% de certeza se o câncer que, por exemplo, você teve foi decorrente de uma predisposição genética hereditária. Mas se você não tivesse tido um câncer e tua mãe sim tivesse tido um câncer, o ideal seria começar com quem teve o câncer, a investigação, e não com quem nunca teve um câncer, né?
Agora, também é importante lembrar que se alguém que está assistindo esse vídeo pensar assim, puxa vida, minha mãe teve, minha avó teve, quer dizer que eu também tenho necessariamente? A resposta é não. Mesmo que sua mãe tenha uma predisposição genética hereditária e tenha tido um câncer, você só tem 50% de chance de ter herdado este gene da sua mãe, né? Então, não é automático, se minha mãe teve, eu também vou ter. Isso não é verdadeiro. E mesmo se você tiver uma predisposição genética hereditária, isso não quer dizer que com 100% de certeza você vá ter um câncer ao longo da vida. Vide Angelina Jolie, ela não tinha 100% de risco de ter câncer ao longo da vida. Ela tinha 75%, 80%. Só que ela não queria conviver com esses 80%. E aí sim, existem estratégias para reduzir o risco desse câncer. Então vamos primeiro dar um passo atrás. Assim, existem dois caminhos pelos quais uma mulher pode acabar sendo diagnosticada. Ou ela fez uma mamografia de rotina de rastreamento, como é recomendado pelo Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos fazer mamografia. Nós, sociedades médicas, recomendamos que comece aos 40, de maneira anual. Então a mulher não sente nada, vai e faz a mamografia anual dela e descobrem lá que tem alguma coisa. Via de regra, esta mulher ela vai levar essa mamografia de volta para a unidade básica de saúde onde ela fez e a partir daí ela vai ser encaminhada para um ambulatório de especialidade, para um hospital maior onde se trata, se investiga, se diagnostica e se trata câncer. Então ela já está no sistema, vamos dizer assim. Mas existem muitas mulheres que palpam um nódulo na mama ou uma saída de secreção pelo mamilo, ou veem que tem uma alteração, uma retração na mama, ou tem dor, alguma coisa assim. E, no entanto, elas não sabem a quem apelar. Por quê? Porque ela foi no ginecologista 4 meses atrás, não iria até o ano seguinte, não tem um mastologista, não tem a quem apelar. Então, para quem essa mulher deve procurar? Para quem tem seguro de saúde, é relativamente mais simples, você procura um mastologista ou um ginecologista do plano de saúde. Quem não tem e que tem que usar o sistema público, que é a maioria da nossa população, vai precisar ir para a unidade básica de saúde. A partir da unidade básica de saúde, onde ela tem que falar da queixa dela, ela vai ser encaminhada provavelmente para um ambulatório de especialidade ou para um hospital de referência, onde pode ser feito o procedimento da biópsia. E esse caminho a percorrer entre a unidade básica, o ambulatório de especialidade, onde é feito o diagnóstico, e depois o encaminhamento para o hospital onde vai ser feito o tratamento, esse é o processo no qual a gente ainda, lamentavelmente, perde muito tempo. E esse é o momento em que a mulher tem que fazer de tudo possível para acelerar as coisas, porque em se tratando de câncer, tempo é muito importante. Agora aí é fácil a gente dizer assim, não, você tem que fazer de tudo para acelerar o processo, mas como que ela vai acelerar? Então assim, primeiro ela tem que ir na unidade básica de saúde e não aceitar não como resposta. Se ela não conseguiu nessa, ela tem que ir para outra. Em último caso, ela pode ir na defensoria pública, que existe justamente para isso. A gente não gosta de utilizar ou de recomendar que se utilize a defensoria pública, porque invariavelmente, se a defensoria pública forçar um centro, um ambulatório de especialidade a encaixar uma paciente nova na agenda, isto vai deixar outras pacientes que já estavam na agenda para trás. E é óbvio que ninguém quer isso. Mas em se tratando de câncer, a gente não pode perder muito tempo, então a gente acaba dizendo, olha, procure a defensoria pública caso você esteja demorando nesse acesso. Né? Essa é a situação real. Então, assim, nenhuma mulher que nota que tem uma nodulação ou uma retração ou algo de novo ou uma ulceração na mama deve ficar mais do que 2 semanas em casa esperando, tá? Passou de 2 semanas com uma queixa, vá procurar o médico de qualquer maneira. Que todo câncer de mama é tratável. Eu não conheço um caso que tenha vindo onde eu tenha dito não existe nada para fazer. Né? Existem casos onde eu digo, eu não tenho como te prometer que você vai ficar curada. Nós, com a medicina atual, não temos como te curar. Mas a medicina de amanhã, eu não sei, só Deus sabe. E nós sempre temos algo para fazer para ajudar esta mulher. Nem que seja tirar a dor dela de uma doença disseminada. Sempre existe alguma coisa para ajudar. O que eu diria de mensagem para qualquer mulher que eventualmente está enfrentando um câncer de mama, em qualquer fase que seja? Sem dúvida, a mensagem é que para qualquer mulher, em qualquer situação, há coisas que a gente pode fazer para ajudá-la. Sempre existe algo que a gente possa fazer
para ajudar uma mulher que está atravessando ou enfrentando um câncer de mama. Seja ele precoce, seja ele avançado, metastático, seja ele curável, seja ele não curável. Bom, uma coisa que é importante lembrar é o seguinte, no Brasil existe um problema onde muitas mulheres fazem sua mamografia de rastreamento e não vão pegar o resultado do exame. Elas acreditam que isso necessariamente ou está normal ou que se tiver uma alteração elas vão ser chamadas pelo Estado, pelo sistema de saúde. Isso pode não ser verdade, dependendo de onde você está. Então a gente quer deixar a mensagem de que se você faz uma mamografia, é sim da tua responsabilidade ir atrás desse resultado e, em tendo dúvidas sobre o resultado, levar isso para o ginecologista, né? Nós todos temos que aprender a ser responsáveis pela nossa saúde, porque ninguém vai assumir para si a responsabilidade pela nossa saúde, exceto nós mesmos. Então tem dois aspectos que a gente tem que ressaltar. Primeiro, quais são os fatores de risco para câncer de mama? Então, o fator de risco, ser mulher. Mulheres têm 100 vezes maior risco do que homens de ter câncer de mama, embora exista câncer de homem em homens. Segundo fator de risco, na mulher após a menopausa, reposição hormonal aumenta o risco de desenvolver câncer de mama. Terceiro, ter um histórico familiar. Então, se você tem um histórico familiar, possivelmente uma predisposição genética hereditária, você tem um risco bastante maior do que a população geral. E aí entram outros riscos menores, por exemplo, ter começado a menstruar muito cedo e parado de menstruar muito tarde, ou seja, exposição a ciclos hormonais durante um período muito prolongado. Se você não engravidou no meio da primeira menstruação e da última menstruação, é pior. Por quê? Porque você ficou tendo esses ciclos sem nenhuma interrupção, enquanto que a gravidez interrompe os ciclos menstruais pelo menos por 9 meses aí, né? Então, não ter tido gravidez, não ter amamentado, que também ajuda a interromper esses ciclos hormonais. Então esses são os maiores fatores. Obesidade está relacionado também. Após a menopausa, mulheres com mama muito densa têm um risco maior de ter câncer de mama. Agora vamos falar da segunda parte da pergunta. Ok, como deve ser o rastreamento, a procura ativa por caso? Então, número 1, mulheres com mais de 40 anos deveriam fazer mamografia de maneira anual até que elas tenham uma expectativa de vida menor do que 10 anos. O que quer dizer isso? Eu não vou dar um número para você, não vou dizer aos 69 é para parar, aos 75 é para parar, embora o Ministério da Saúde faça isso. Por que não? Porque hoje alguém que chega aos 70 anos e está bem de saúde tem mais 20 anos de expectativa de vida, então eu vou desencanar de fazer o rastreamento? Não. Tá? Então, do ponto de vista médico, as sociedades médicas de ginecologia, de radiologia, de oncologia recomendam a partir dos 40 anos, de maneira anual, pelo menos até os 60. Depois disso, provavelmente é possível fazer a cada 2 anos, mas a gente ainda recomenda de maneira anual até que tenha menos de 10 anos de expectativa de vida. O Ministério da Saúde recomenda que se comece aos 50 anos, somente aos 50 anos. E não é só o Ministério da Saúde no Brasil, Ministérios da Saúde de outros inúmeros países também recomendam isso. E o Ministério da Saúde no Brasil recomenda que seja feito a cada 2 anos, a partir dos 50 até os 69. Não é o que nós concordamos, mas é o que o Ministério manda. E qualquer mulher, número 1, que sentir alguma alteração na mama, pode ir solicitar uma mamografia, ou qualquer mulher, a partir dos 50 anos de idade, deve ir fazer a mamografia de rastreamento a cada 2 anos. E isto é responsabilidade nossa. O Ministério já disse, nós vamos pagar por mamografia para cada mulher que sinta alguma coisa ou cada mulher a partir de 50 anos de 2 em 2 anos. Então, a partir daí a responsabilidade é nossa das mulheres. E aquelas pessoas, aquelas mulheres que têm um histórico familiar importante. Então, a menina tem 20 anos e a tia teve, a avó teve aos 40, 45 anos de idade. O que ela deve fazer? Ela deve comunicar ao seu ginecologista exatamente isso. Olha, minha tia teve, minha avó teve com tal idade. E essa paciente jovem, ela vai começar o rastreamento antes. Quando? Provavelmente por volta dos 25 anos de idade, ela vai começar o rastreamento. E nesta pessoa de um risco aumentado, o rastreamento inclui ressonância nuclear magnética das mamas. Óbvio que no sistema público não existe a possibilidade de fazer ressonância nuclear magnética de toda paciente jovem com história familiar, mas pelo menos que esta paciente seja examinada, submetida a um ultrassom de mama, que na mulher jovem é um pouco mais útil do que na mulher mais idosa, e que ela seja acompanhada pelo seu ginecologista de uma maneira diferenciada. Então, se você tem um histórico familiar de câncer, especialmente de mama e ou de ovário, você deve chamar a atenção disso ao seu ginecologista para que ele estabeleça uma forma de rastreamento mais apropriada.
Então, assim, em relação aos usuários de droga, a maioria dos usuários de drogas inalatórias são também fumantes, isso é estatístico, e o cigarro é que aumenta o risco de câncer de pulmão. Cigarro de maconha aumenta também? Aumenta também, mas as pessoas não fumam maconha num volume tão grande quanto elas fumam cigarro. Portanto, o efeito carcinogênico, o efeito pró-câncer no pulmão, ele é maior com o cigarro normal do que com o cigarro de maconha eventual. Nenhuma droga causa por si só câncer, mas drogas frequentemente estão associadas a um aumento do risco de HIV, de infecção pelo vírus da AIDS, e o vírus da AIDS, este sim, está associado ao aumento de diversos tipos de câncer. Câncer de mama não é um deles, mas uma coisa chama atenção em relação a câncer de mama em mulheres que têm HIV. O câncer de mama na mulher com AIDS, aliás, todos os cânceres na pessoa com AIDS, eles progridem, eles crescem de maneira muito mais agressiva do que na pessoa com uma imunidade normal sem a infecção do vírus da AIDS, tá? Então, assim, embora eu não possa dizer que uma droga específica aumenta um tipo específico de câncer, embora existam algumas exceções que eu já vou falar, a gente pode dizer sim que o comportamento de risco relacionado ao uso de drogas frequentemente aumenta sim o risco de outros cânceres. Bebida em excesso aumenta risco de câncer de intestino, aumenta risco de câncer de fígado, aumenta risco de câncer de pâncreas. Tá? Então existe essa correlação com a bebida. Fumar maconha na juventude e adolescência aumenta risco de câncer de testículo. A gente frequentemente vê isso. Quando chega alguém com câncer de testículo, não é raro que eles sejam usuários de maconha, embora não possa dizer que é um efeito direto, mas é uma coincidência que já se notou na literatura médica. Uma coisa que é importante, assim, existe uma tendência humana, vamos dizer assim, quando você é diagnosticado com alguma coisa, você vai perguntar para o vizinho, para o tio, para a tia, para a mãe, para o conhecido, você já viu um caso? E aí você se apega à informação que esse vizinho ou vizinha está te dando como se o teu caso fosse igual ao dela. E não é, nunca é. Literalmente nunca é igual. Então, o que a gente recomenda para os pacientes é que elas não ouçam a história da vizinha, porque a história da vizinha não é pertinente ao caso delas. Embora possa ter alguma particularidade semelhante, a paciente não tem condição de saber qual a particularidade que é semelhante. E a outra grande questão é entrar no Google e tentar surfar na internet para ver o que ela tem. Então ela põe o nome lá, carcinoma invasivo de mama, e aí chega um zigalhão de informações e ela não sabe como filtrar. Então a gente recomenda contra fazer isso. Aí elas perguntam, bom, então você quer que eu leia aonde? Então assim, o ideal é que o médico gaste o seu tempo explicando para a paciente o que ela tem. Seja este tempo quanto for necessário. É óbvio, e a gente tem que ser realista, que o médico não tem o tempo todo necessário para explicar para cada paciente todas as particularidades da sua doença. Então, existem algumas páginas da internet que a gente recomenda que são fontes confiáveis, onde o que a mulher lê, ela pode até não saber filtrar o que é pertinente para ela, mas pelo menos a informação é confiável. E essas páginas, elas têm certificações internacionais de confiabilidade de dados. Em português, o melhor que eu conheço, eu colaboro bastante com eles, é o do Instituto Oncoguia. Então é oncoguia.org.br. Não posso desperdiçar essa oportunidade, porque talvez seja a única oportunidade de deixar essa mensagem para alguém que está numa situação de desespero, para alguém que está vivendo isso na sua vida ou na sua família. E eu passei por isso sob várias perspectivas. Sob a perspectiva de uma mulher jovem, sob a perspectiva de uma mulher com filhos, sob a perspectiva de uma mulher com marido, mas eu também passei sob a perspectiva de alguém que prega o Evangelho. E eu queria falar um pouco sobre fé, porque a ciência reconhece a diferença para doenças como essa, como o câncer, doenças que têm um caráter mais agressivo, que há uma grande diferença no prognóstico, na sobrevida daqueles que têm fé e daqueles que não têm fé. E eu pude ver isso muito de perto durante todo o tratamento, em todas as vezes que eu passei por procedimentos ambulatoriais, de exame, de quimioterapia, de radioterapia e também de internação, porque eu tive um episódio de internação de alguns dias num hospital oncológico e naqueles dias para mim foi crucial, foi muito importante
eu ver a diferença entre as pessoas que estavam em total desespero, que não tinham em que se apegar, que já estavam totalmente desacreditadas e entregues ao luto, mesmo estando vivas, entregues ao luto, né? E eu estava ali internada e eu estava alegre, eu estava com dor, eu estava com problema de saúde, mas eu não me via naquela condição. E eu não sabia como ia ser o progresso da doença. Eu estava buscando tratamento, mas eu não sabia como ia terminar. Poderia ter o mesmo destino do que muitos. Mas eu entendi que havia uma grande diferença entre aquele que tem fé de que a sua vida não é um barco à solta, um barco à deriva, mas que tem alguém olhando para você, é um pai amoroso, que cuida, que não abandona, e a pessoa que não tem em quem se apegar. E talvez você também possa dizer, eu não tenho família, não é só um Deus que eu não tenho uma família. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele faz com que o solitário habite em família, então se você der uma chance para conhecer a Deus, Ele também vai te cercar de pessoas que vão te amar, que vão te respaldar. E eu sei porque eu conheço e convivo com pessoas que passaram por esse processo sem familiares. E Deus, de uma maneira providencial, levantou pessoas. Então, o que eu posso deixar para você é creia que Deus quer alcançar o teu coração, mesmo nessa situação. Não tenha uma fé burra, né? Porque também tem pessoas que têm uma fé que, então eu não vou buscar tratamento, eu só vou crer. Não é isso. Nós temos que ter uma fé inteligente, uma fé que busca as soluções, que corre atrás daquilo que é necessário, que vai para cima, mas também uma fé que crê que existe um sobrenatural e que algo pode acontecer além do que aquilo que os nossos olhos estão vendo. E nessa hora é crucial que você tenha em quem depositar a tua fé. E essa é a mensagem que eu posso deixar para você. Deus te abençoe.